A ex-apresentadora, Andy Mock, acusada de matar a mãe, chorou ao deixar a audiência no tribunal. Ela é acusada de esfaquear a mãe várias vezes, matando-a no Halloween. E seja bem-vinda, Andy Mock. Obrigada. Olá. Estou muito animada por estar aqui e mal posso esperar para, me conectar com vocês aí em St. Louis. Segundo a Fox 2 de St. Louis, esse vídeo foi postado na página deles do YouTube há 10 anos. Essa história é uma queda chocante de uma ex-figura marcante da televisão matinal. E nós temos as últimas informações do tribunal. Qual pode ser a defesa dela e o que sabemos sobre por que ela supostamente mataria a própria mãe, que estava na casa dos 80 anos e era uma mulher amada por muitos. Estamos no caso apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Bem, esse caso fez muita gente se perguntar o que aconteceu. O que ocorreu com Andy Mock após deixar o noticiário de televisão e o que aconteceu dentro de uma casa em Wichita, Kansas, no Halloween. Agora, essa é a primeira vez que as câmeras da Lei e Crime estiveram no tribunal para ver Mock desde sua prisão. A audiência dela em Wichita, Kansas, foi breve e ela saiu em lágrimas. Muitos ficaram surpresos ao saber que Andy Mock foi acusada de matar a mãe. As redes sociais dela, da época da televisão, são uma cápsula do tempo de outra vida. Muitos a recordam por suas diversas passagens no telejornalismo local antes de sair da profissão. Após ser flagrada por uma câmera roubando as luzes de Natal da vizinha... Esse é o vídeo de apresentação da Mock, da época em que ela trabalhava na televisão. Ainda está postado no YouTube e ela parece tão diferente da pessoa que ela supostamente se tornou. Agora, quanto ao que foi dito no tribunal, o que isso significa para o caso dela? E há um grande desenvolvimento nesse sentido. Vamos falar sobre isso em instantes. Mas antes, vamos mergulhar no que sabemos sobre Andy Mock. Essa mulher que costumava acordar as pessoas de manhã com as notícias e o que estava acontecendo na comunidade delas. Andy Mock, segundo seu LinkedIn, trabalhou mais de 10 anos em notícias locais. Esse trabalho parece glamuroso por fora. E há muitas fotos dela na televisão que mostram uma vida cheia de glamour. Não se engane, esse ramo exige muito esforço. E Mock, em sua carreira, realmente pagou o preço. Ela iniciou em novembro de 2002 como repórter esportiva em Lincoln, Nebraska, num mercado pequeno. Depois, ela passou por Rochester, Minnesota, Missoula, Montana, Oklahoma City e então, pelo maior lugar onde trabalhou, St. Louis. Ela foi âncora do telejornal matinal de março de 2011 a fevereiro de 2015. Em seguida, ela migrou para vendas de software, segundo seu LinkedIn. Ao longo do caminho, parece que ela teve muito apoio da família, especialmente da mãe dela, uma mulher chamada Anita Avers, trabalhou como terapeuta clínica e familiar em Wichita, Kansas. A biografia informa que ela é especialista no tratamento de adultos, com depressão, ansiedade, transtornos do espectro, traumas, transtornos de humor e questões de relacionamento, como casais, conflitos familiares, infidelidade e divórcio. Também parece que Avers era apenas uma mãe orgulhosa. A foto de perfil do Facebook dela mostra a filha Andy Mock em uma reportagem ao vivo no campo. Aqui está uma imagem de Avers e Mock juntas. Isso foi publicado em 2019. Uma terapeuta familiar e uma âncora do Morning News, mãe e filha, tornam o ocorrido nesta história. No dia 31 de outubro deste ano, segundo a polícia de Wichita, algo difícil de entender. Esta manhã, às 7h51, os policiais responderam a uma chamada de esfaqueamento no bloco 15 Centenas da East Crowley. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram na rua uma mulher branca de 48 anos que havia sofrido alguns cortes na mão. Os policiais entraram na residência e encontraram uma idosa de 81 anos sofrendo com múltiplas facadas, ferimentos de faca. Ambas foram levadas para hospitais locais. A polícia afirma que Andy Mock, ex-apresentadora do Morning News, matou a mãe a facadas em casa. Uma vizinha disse à emissora local KAKE
que Andy Mock supostamente correu até ela e seu namorado. Aqui está a declaração que ela deu à emissora de televisão. Abre aspas. Tinha uma mulher que se aproximou do nosso veículo com sangue. Tipo, as mãos dela estavam cheias. O corpo dela estava coberto de sangue, pedindo para ligar para o 911. A vizinha relatou que Andy Mock pegou o celular deles, correu para dentro e estava, segundo ela, assustada. Anita Avers, mãe de Andy Mock, foi levada ao hospital e aos 81 anos faleceu, supostamente pela filha. Agora, aqui está a foto da ficha policial de Andy Mock. O nome completo dela é Angeline. Ela tem 47 anos e foi presa por homicídio em primeiro grau. É o que ela enfrenta agora. Encontramos a gravação da central do 911 quando Mock pediu ajuda e conseguimos obter algumas informações sobre o lado da história de Mock. Oi, respondendo ao chamado no 1514 da rua Charlie, a pessoa que ligou esfaqueou a própria mãe. A mãe Então a pessoa que ligou teve que esfaquear a mãe para se salvar. A mãe é branca, tem 1,75 metros e porte robusto. Confronto ao chegar. Você quer um? Agora, a parte principal que você acabou de ouvir, os operadores dizem que Mock disse algo como precisar supostamente esfaquear a mãe para se salvar. Então parece que Andy Mock está argumentando que isso foi em legítima defesa? Mock e sua mãe foram levadas ao hospital. Segundo a polícia, Mock tinha cortes nas mãos. Não está claro se esses ferimentos são considerados ferimentos defensivos neste momento. Também não está claro se Mock ou a mãe dela estavam lidando com algum problema de saúde mental ou se as duas já tinham tido algum problema anteriormente. Qualquer problema de violência doméstica. Não encontramos histórico criminal anterior para Angeline Mock. Tudo bem, você está bem, senhorita Mock? Sim. Essa foi a primeira vez que Mock apareceu no tribunal. Segundo a KSN Televisão, ela sorriu para alguém ao entrar na sala, vinda da cadeia do condado, para conversar por vídeo com o juiz. Esta é a segunda vez que Mock aparece no tribunal. Ela compareceu pessoalmente à audiência preliminar no tribunal, com câmeras de direito e crimes presentes. Vimos Mock entrando com um macacão laranja de presidiária. Essa audiência foi breve, mas pode impactar bastante o andamento do caso. Na audiência, a defesa dela pediu que o caso de Mock fosse retirado da pauta, ou seja, deixasse de estar ativo, e a promotoria não se opôs a isso. O advogado dela havia solicitado que Mock fosse avaliada para ver se ela estaria apta a ser julgada. Não sabemos muito sobre o que acontecia na vida de Mock. Após deixar o telejornalismo e sair dos holofotes, não se sabe se ela recebeu o diagnóstico de algum problema de saúde mental. No final dessa audiência, que durou menos de 5 minutos, vimos Andy Mock se levantar e ser levada de volta sob custódia, e pudemos ver a emoção em seu rosto enquanto ela era conduzida para fora. Não se sabe quando essa avaliação terminará, nem o que pode ocorrer depois. No obituário de Anita Avers, mãe de Andy Mock, ela foi descrita como uma mulher de fé, apaixonada por aconselhamento. Avers era terapeuta clínica e familiar em Wichita. Sua biografia afirma que ela era especialista em tratar adultos com depressão, ansiedade, transtornos do espectro, traumas, transtornos de humor e problemas de relacionamento, como casamentos, conflitos familiares, infidelidade e divórcio. E em seu obituário também diz que uma das pessoas que ela deixou foi sua filha, Angeline Mock. Junte-se a nós agora para falar sobre os próximos passos desse caso, Rich Schonstein, advogado de julgamento. Obrigado, senhor, por dedicar seu tempo para estar conosco no Law and Crime. Antes de entrarmos nesse caso, o que chama sua atenção quando você olha para essa ré, Andy Mock, e o que sabemos sobre ela até agora? Bem, eu acho que mais importante do que o que sabemos é o que não sabemos. Porque nós realmente não temos ideia do porquê isso aconteceu, certo? Sempre que você tem múltiplos ferimentos por facada levando à morte de alguém, isso realmente chama sua atenção. Algo deve ter dado catastroficamente errado, mas ainda não sabemos o que foi. Não sabemos se isso tem a ver com a saúde mental dela, não sabemos se tem a ver com o relacionamento dela com a mãe ou se há outra coisa. Mas algo teve que dar muito, muito errado aqui. Você só olha do jeito que eu vejo.
quando ela estava no telejornalismo. E parece que ela saiu do ramo em, 2017 ou por aí. Parece uma pessoa totalmente diferente ao longo de uma década. Quer dizer, obviamente o tempo passa, as pessoas envelhecem, mas isso só, sabe, essa é uma questão tão grande que isso é o que aconteceu na vida dela durante esse período de tempo. Quando você olha para esse caso, e nessa audiência preliminar, foi tudo muito breve. Eles vão avaliá-la para verificar sua competência. O que esse processo envolve? E se ela é apta para ser julgada, mesmo respondendo à acusação de homicídio em primeiro grau? Sim, então a determinação de competência é muito sobre o presente. Isso não é uma avaliação de insanidade que trata do mérito das acusações contra ela. É sobre o momento atual. Ela entende as acusações contra ela. Ela é capaz de participar de sua defesa. Ela consegue se comunicar com os advogados de forma eficaz. Ela é capaz de comparecer ao tribunal, manter a civilidade e participar dos procedimentos judiciais. É isso que o tribunal vai avaliar ao definir a competência. O que ocorreria se ela fosse considerada incompetente? E se ela não for considerada competente, geralmente o tribunal vai suspender o processo criminal e ordenar algum tipo de tratamento adicional. Pode ser internação ou tratamento ambulatorial. Se houver questões sérias levantadas pela incompetência dela, né, ela pode, ser potencialmente internada. Em alguns casos, as pessoas recuperam a competência e então o julgamento prossegue. Há muitas possibilidades diferentes. Quais critérios determinam se alguém é considerado competente? Porque quando a vemos no tribunal, ela está chorando, claramente muito emocionada. E isso é, olhando de fora, vendo que ela é alguém que percebe a situação em que está, o que um médico observa? Qual critério deve ser alcançado para que ela seja considerada competente para ser julgada nesse caso? Bem, eu acho que, essa talvez seja uma pergunta um pouco melhor para um psicólogo, porque eu realmente não posso te dizer isso como advogado, mas o fato de ela estar emotiva no tribunal, na verdade, para mim, sugere competência. Porque ela está chateada com o andamento do processo. Ela deveria estar chateada com o andamento do processo. A mãe dela está morta. Aparentemente ela a matou e está sendo julgada por assassinato. Então, se isso te deixa emotiva, não significa necessariamente que você é incompetente. Mais uma vez eu volto a perguntar, você entende a natureza do que está acontecendo? E se você está chorando no tribunal, pode muito bem entender o que está acontecendo. Também analiso o que sabemos sobre o que teria ocorrido no Halloween. E só há 2 pessoas que sabem o que aconteceu dentro da casa, e uma delas faleceu. Essa era Anita Avers, mãe de Andy Mock. Uma vizinha testemunhou Andy Mock saindo correndo de casa. Ela parecia assustada, estava coberta de sangue e pediu um celular para poder ligar para o 911. Da mesma forma que a emoção no tribunal, isso é algo que poderia prejudicar um argumento de que ela não é competente para entender o que aconteceu. Então, quando você analisa a competência, geralmente você não olha para o incidente em si. Você está olhando apenas para o momento atual. Acho que o incidente ocorreu há poucas semanas, então talvez você voltasse um pouco no tempo. Mas sim, a ideia de que ela fugiu, de que ela sabia que deveria contatar as autoridades, de que ela ligou para o 911, isso sugere algum vínculo com a realidade que talvez não seja incompetência, talvez ela soubesse que algo tinha dado muito errado. Não sei o bastante sobre o estado mental dela. Algumas pessoas alternam rapidamente entre realidade e irrealidade, o que pode impedi-las de serem consideradas competentes para julgamento, mesmo que às vezes compreendam o que ocorre. E quando se trata não só do estado mental dela, sobre o qual não sabemos muito, também não sabemos muito sobre as provas que os promotores terão contra ela, porque ela está sendo acusada de homicídio em primeiro grau. E eu estou pegando aqui a denúncia criminal, especificamente as palavras que eles usam ao dizer que ela, de forma ilegal, intencional e com premeditação, matou um ser humano que era Anita Avers, a mãe dela. Para eles provarem que isso foi premeditado, que tipo de prova eles precisariam ter? Premeditação, certo?
Então, intencionalmente quer dizer que ela realmente queria matar a outra. Não era defesa, nem tentativa de machucar ou assustar, era matar mesmo. Premeditação é quando se planeja algo. Que tipo de evidência poderia haver? Por exemplo, se ela conseguiu uma arma e levou para casa, em vez de simplesmente pegar algo que já estava na casa. Sabe, as pessoas fazem todo tipo de coisa de forma premeditada. Podem existir questões financeiras que ela não mencionou. Sabe, se você compra um seguro de vida para alguém e depois mata essa pessoa no dia seguinte, isso sugere premeditação, que você estava planejando fazer isso. Então, há todo tipo de coisas diferentes. Se você atraiu a pessoa para o local onde a matou, isso sugere premeditação. Eu não sei quais desses fatores. Eu não sei quais serão as evidências aqui. Quando se trata do tempo que alguém planeja matar outra pessoa, por exemplo, se durante semanas decide que fará isso em certa data, e não digo que seja o caso aqui, mas em geral, alguém decide ao longo de semanas que vai cometer o crime. Como isso se compara ao caso em que ela sai do cômodo e talvez elas estejam tendo algum tipo de discussão, ela sai do cômodo, pega uma faca, então volta imediatamente para o cômodo e então supostamente ataca, sabe? A mãe dela. Isso é premeditação, mesmo que seja só questão de alguns minutos. Sim, isso é decisão do júri. Porque nós separamos esses conceitos, o que chamamos de crime cometido no calor da emoção, ou um assassinato no calor do momento, onde alguém perde o controle e mata outra pessoa por causa de algo que está acontecendo, geralmente algum tipo de conflito e muitas vezes envolvendo membros da família. Vemos isso muito entre marido e mulher, vemos muito quando há acusações de traição e às vezes vemos isso entre pais e filhos. Então, se alguém perde o controle, pode correr até outro cômodo, pegar uma arma, voltar e cometer o assassinato. Mas, se houver um tempo significativo e cabe ao júri determinar o que é isso, você sai do âmbito do calor do momento e entra na premeditação. Se você tiver a oportunidade de se acalmar, então você vai entrar na premeditação. Se você sobe as escadas e procura entre seus pertences pela arma certa e depois desce novamente. Agora você já teve tempo suficiente para perceber que o que está fazendo é fundamentalmente errado e se afastar disso. E esse tipo de oportunidade de deliberação vai te tirar do que de outra forma seria considerado um momento de forte emoção. E olhando até esse ponto, se ela fosse usar o argumento de legítima defesa, a mãe dela, com 81 anos, foi encontrada inconsciente na cama. Andy Mock tem 47 anos. Nós não sabemos o que aconteceu dentro da casa. Parece que só as duas sabem o que aconteceu dentro da casa. Mas esses fatores externos, como a idade dela, 47 anos, a mãe com 81, a mãe estava acamada. Para a defesa dela, que tipo de impacto esses fatores, de modo geral, podem ter na forma como um júri pode enxergar o que aconteceu dentro da casa? É realmente difícil imaginar um argumento de legítima defesa sustentável aqui, porque, exatamente como você disse, há uma diferença de idade significativa. Presumo, talvez sem certeza, que exista diferença na capacidade física. Então, se você estivesse com medo de ser machucado, poderia correr e sair dali. Ou você poderia esfaqueá-la uma vez, certo? Quando há múltiplas facadas, como aparentemente aconteceu neste caso, isso parece ir além do que qualquer pessoa razoável poderia considerar legítima defesa, mesmo que houvesse motivo para querer se defender. Então, eu realmente tenho dificuldade em ver qualquer tipo de argumento de legítima defesa aqui. Mas eu não sei o que está por trás disso. Quais são os fatores nessa relação entre mãe e filha que podem ser revelados ou podem entrar em jogo neste julgamento? Estou apenas especulando, mas e se houver um histórico de abuso? Você realmente não sabe o que vai aparecer até ver algumas das provas. Quando penso, por exemplo, na defesa do Stand Your Ground, que vimos em muitos casos, em que alguém acredita que sua vida está em perigo e a única coisa que pode fazer, ou a única opção que tem naquele momento, é recorrer à força letal. Como isso
E eu não tenho muita certeza de como o Kansas vê isso, mas como isso varia de estado para estado sobre o direito que você tem, como pessoa em conflito, de recorrer à força letal. Uma mulher de 81 anos, segundo a polícia, foi esfaqueada várias vezes e encontrada inconsciente em sua cama. Bem, as leis de legítima defesa variam bastante. O que as leis de legítima defesa normalmente fazem é eliminar o argumento de que você deveria ter recuado e fugido. Porque uma lei de legítima defesa diz que você não precisa fugir, especialmente se estiver na sua própria casa, que você tem o direito de ficar lá e se defender se estiver sob ameaça. Mas você ainda precisa provar que existe uma ameaça de algum tipo de lesão física grave. Você ainda precisa mostrar para poder usar uma lei de legítima defesa que estava sob risco. Caso contrário, geralmente não se aplicaria. Quando um advogado de defesa está diante de um caso em que parece haver muitas evidências, que pode ser uma montanha muito alta a ser escalada em relação a alguns dos fatores, e ainda temos um longo caminho pela frente, isso aconteceu há pouco tempo, no Halloween. E para o advogado de defesa dela, que assume esse caso, quero dizer, quais são os primeiros passos para descobrir o que aconteceu enquanto você começa a estruturar a defesa para sua cliente? Então, acho que a primeira coisa que o advogado de defesa quer fazer aqui é avaliar a competência. Isso é importante para o tribunal, mas também é importante para a defesa, porque você precisa saber se seu cliente é competente para ir a julgamento. Você precisa saber se seu cliente é competente, de modo que as conversas que você está tendo com seu cliente sejam confiáveis. Se você tem um cliente realmente incompetente, talvez não esteja recebendo informações úteis para trabalhar na defesa, porque você não sabe se são precisas ou não. Então eu ficaria muito interessado imediatamente em descobrir se esse cliente era competente, tanto pela minha própria avaliação, quanto por uma avaliação psicológica independente. Se esse réu for competente, eu tentaria entender por que isso aconteceu, que é algo que nós dois estamos especulando, mas realmente não sabemos. E então eu provavelmente estaria pensando em como posso negociar algum tipo de acordo aqui. Porque não parece haver qualquer dúvida de que ela matou a mãe dela. Isso parece ser evidente pelas circunstâncias. E parece ser o tipo de situação em que talvez algo possa ser resolvido entre os réus e as autoridades para solucionar isso. Isso só ocorre após superarmos a competência. Normalmente, quanto tempo isso leva? E eu sei que isso também pode variar de estado para estado. Quanto tempo leva, uma vez que o juiz diz, ok, vamos ver se esse réu é competente para ser julgado, até chegar ao ponto em que você realmente tem as informações necessárias para tomar essa decisão? Acho que provavelmente alguns meses, acho que você precisa dar esse tempo, porque o avaliador precisa sentar, obviamente, com a ré e analisá-la. Eles também falarão com quem a conhece. Eles vão conversar com o advogado sobre como foram as interações dele para ajudar a descobrir se a ré pode participar de sua defesa e juntar tudo isso em algum tipo de relatório. Acho que seriam cerca de 60 dias. Tudo bem, vamos ver como isso se desenrola. É cedo e ainda faltam informações das autoridades. Sem dúvida, é um caso muito triste, tanto para a vítima, quanto por ver a queda de alguém que há 10 anos vivia de forma diferente. Rich Schonstein, advogado de julgamento, obrigado por estar conosco no Law and Crime e compartilhar sua perspectiva. Bom te ver, se cuida. Isso é tudo para o programa, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.